Olá! Começa agora pela sua TV Ceará o programa Entre Ideias, com muita música e informação para você que está em casa. E atenção para os nossos destaques. Hoje o Entre Ideias vai falar sobre a Semana Santa. Você vai saber algumas curiosidades sobre a origem da Páscoa entre os judeus e cristãos, e sobre a história do coelhinho e dos ovos de chocolate, e muitos outros assuntos que você vai conferir já já. E ainda hoje, muita música com a cantora Melissa e o tecladista Davi Alves. O que tenho feito pra parecer contigo e ser? Tudo isso você confere aqui no Entre Ideias. E a gente vai conversar agora com o padre Gilson Marques Soares, assessor de comunicação social da Arquidiocese de Fortaleza e CNBB, Seção Nordeste 1, com o pastor Armando Bispo, da Igreja Batista Central de Fortaleza, com o geógrafo Christian Denis Monteiro de Oliveira, professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, pós-doutor pela Universidade de Sevilha e Universidade de São Paulo, editor da revista Geossaberes e coordenador do Laboratório de Estudos Geoeducacionais e do Grupo de Pesquisa, Comunicação Patrimonial e Representação do Espaço da UFC. E claro, você é nosso convidado para participar desse debate. Nós vamos falar sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Também está com a gente a cantora Melissa Guimarães e o tecladista Davi. Caros convidados, sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Qual a origem e o sentido de celebrar a Páscoa? É realmente para nós uma alegria muito grande participar deste programa de alto nível e aproveito para desejar uma Páscoa feliz a todos. Na verdade, a centralidade do cristianismo, o nome está dizendo, é Jesus Cristo. Ele é a Páscoa nova, a vida nova, a fonte da água viva. Então, existe a Páscoa antiga, né? Os judeus estão bem ligados a isso, né? E a nova Páscoa inaugurada pelo próprio Jesus Cristo. Pastor Armando Bispo. Lava, um prazer também estar aqui no seu programa, satisfação enorme também, quero cumprimentar os demais participantes e seus telespectadores, né? E a Páscoa, de verdade, como disse o padre, é o cerne, é o centro do cristianismo, porque é exatamente nesse período que nós comemoramos, vamos dizer assim, dois grandes eventos na vida da pessoa de Jesus. Primeiro, a sua morte na cruz do Calvário e em seguida a sua ressurreição ao terceiro dia. E o fato de que o judaísmo já celebra a Páscoa a partir da saída do povo de Israel do Êxodo, quando a Páscoa ali foi celebrada com o imolar, com a morte de um cordeirinho em cada casa, né? O sangue colocado nos umbrais das portas, e este cordeiro, que era o sacrifício do Velho Testamento, se transforma no Novo Testamento, personificado na pessoa de Jesus, em que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus se torna esse Cordeiro vivo para nós. Há todo um significado maravilhoso que eu creio que no decorrer do programa a gente pode falar mais sobre isso. Mas Páscoa é, acima de tudo, morte e ressurreição. Morte em nosso lugar e ressurreição como vitória sobre a vida. Esse é o significado e é o cerne da mensagem cristã. Christian Denis, o padre Gilson Soares falou de uma nova Páscoa com Jesus Cristo. Quer dizer que já havia Páscoa, né? Ele falou de uma nova Páscoa porque já havia a antiga. Eu queria que você falasse sobre isso aí. Bom, então, primeiro meus cumprimentos, né, ao Olavo, ao padre Gilson, né, e o pastor Armando, pelo prazer, né, de estarmos juntos aqui refletindo sobre uma data, um período extremamente importante no significado religioso e no significado civil, né, do nosso calendário e dessa renovação. Então, essa nova Páscoa é a nova passagem que ajuda a influenciar
e influencia de fato todo um conjunto, né, de festas e de celebrações relacionados àquilo que para as sociedades contemporâneas no Ocidente é extremamente importante e orienta a forma de organizar o momento específico que é a Semana Santa e todo o seu simbolismo. Então, é com muito prazer que a gente tem a oportunidade de refletir junto aqui com vocês, os telespectadores, o quanto a Páscoa e a Semana Santa têm a nos indicar como um período de renovação e de envolvimento de determinadas festas que na própria permanência do calendário móvel, né, ajuda a contribuir com uma série de fatores que muitas vezes são vistos até por alguns como já não se deveria fixar, né, a data e não ter mais essa tradição da mobilidade, quando na verdade isso tem representações significativas na parte do patrimônio universal hoje, porque também se comunica com outras religiões e não só da herança judaico-cristã, mas também da maneira como isso é representativo para todo um patrimônio da humanidade. A Páscoa tem um significado universal nos países ocidentais. Como ela é celebrada em outros países? Para nós, do cristianismo, e dentro do cristianismo são várias secções, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, mas para nós é realmente a centralidade, repito, Jesus Cristo. Nós temos na liturgia da Igreja Católica as várias celebrações, até demoradas, os atos litúrgicos, né? Destacando o tríduo pascal, ou seja, quinta-feira, sexta-feira e sábado, as 3 dias maiores santos. Então, é uma concentração, não só em Jerusalém, não só em Roma, no Vaticano, mas o mundo inteiro, você disse muito bem, o mundo ocidental dá esse destaque. Realmente a Semana Santa é a mais santa de todas as semanas, todo dia santo. E eu diria também os grandes momentos, como o pastor Armando dizia muito bem, a paixão, a morte e a ressurreição. Daí nós temos chamado a grande semana, os grandes momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos Jesus Cristo, a sua Páscoa, e atualizamos com a nossa Páscoa também. A nossa Páscoa de cada um e a Páscoa da família. Tem muita diferença na celebração brasileira, pastor Armando? Olha, de novo, o Padre Olavo destacou muito bem aqui, né? Quando a gente fala de cristianismo, nós temos a Igreja Evangélica Protestante, né? Temos a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Grega. Então seriam as 3 linhas, vamos dizer assim. E cada uma dessas linhas tem a sua própria liturgia. O fato de uma data como essa fazer parte de um calendário até secular, né? Porque para todo mundo, quem crê, quem não crê, na Semana Santa para, né? Ou para celebrar, ou para de repente comemorar, ou para de repente fazer a sua festa, né? Tomar sua cerveja, seu uísque, e outros para um momento mais de meditação. Então todo mundo para. Para nós evangélicos, né? Quando a gente olha para a essência do que está na palavra de Deus, o importante não é tanto a data, quanto o que ela significa de verdade. Por exemplo, a questão da morte e ressurreição é relembrada toda vez que nós nos reunimos, com a celebração da ceia do Senhor, com a celebração da Páscoa, que é diária em cada momento. O fato de ter se tornado um feriado é quase uma institucionalização da fé, que tem os seus prós e tem os seus contras também, né? Porque na verdade acaba sendo um feriado como qualquer outro e muitas vezes destituído até do próprio significado em si, como Natal, que a ênfase é maior em Papai Noel e em árvore do que propriamente no nascimento do Cristo. E quando chega a Páscoa você tem a história do ovo e do coelho, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, né? Então aí nós vamos perdendo a essência. Então a celebração, a liturgia, ela depende muito de cada um desses segmentos, né? A igreja que tem uma força muito mais litúrgica, os evangélicos tendem a ter algo muito mais flexível, muito menos litúrgico, para lembrar muito mais do evento, do princípio e do valor que é relembrado a cada dia. Christian Denis,
A celebração é a mesma ou muda de acordo com a cultura de cada país? A oportunidade, né, de ver as duas dimensões, né? Assim como foi muito bem frisado, né, pelo pastor e o padre, que no sentido da essência, eu tenho a possibilidade de, no envolvimento cultural, renovar isso, ter uma dimensão adequada, inclusive do ponto de vista geográfico, né, com as dimensões simbólicas que isso representa até em termos ambientais, né, porque havemos de lembrar que no hemisfério norte, né, nos países ocidentais do hemisfério norte, a Páscoa coincide com o período realmente celebrativo da festa da primavera, né, e isto é uma renovação em todo o sistema, né, social, ambiental, cultural, dos lugares e cada uma das localidades com essas matrizes relacionadas ao cristianismo, né, ortodoxo, católico, das diversas denominações evangélicas, reaproveitando isso e, portanto, renovando, né, e readaptando essa essência. Por outro lado, nós temos simbologias, né, no hemisfério sul, e no caso do Brasil, que pode representar para nós, especificamente no Ceará, esse período de chuvas, essa quadra chuvosa, o que representa, né, essa ligação com o período de março e abril, e uma expectativa que muitas vezes poderiam ser mais divulgada e trabalhada do ponto de vista até secular, e que, por desconhecer esta representação tão profunda de que a Páscoa é verdadeiramente o ano novo, né, do mundo cristão, né? E este ano novo, ainda que eu tenha a denominação no calendário secular da passagem de dezembro para janeiro, né, também está posicionado num outro evento do simbolismo, né, do Cristo, que é o seu nascimento. Então a gente poderia dizer que nós temos um novo ano novo no seu renascimento, né, na sua ressurreição. Então toda essa cadeia se comunica em diferenciações e manutenções da essência, embora em cada caso pode haver assim um certo estranhamento, né, com alguns símbolos, como o pastor estava nos referindo, né, o que o ovo de Páscoa, o que o bacalhau, o que né, essas simbologias vão aparecer. Talvez a possibilidade de exportar coisas que eram numa tradição específica e que pelo contato humano ganharam, né, visibilidade maior, uma força econômica e até um tumulto, né, de informações, daquilo representando algo muito significativo em um local e em outro local não tendo tanto significado. Nós temos um momento pagão do Carnaval, que é a quarta-feira de cinzas, para a remissão dos pecados. Pois a princípio do que o Cristo estava dizendo aqui também, a propósito, aliás, é interessante porque o cristianismo ele vai até mais ou menos o ano 200, 300 nossa era, né, primeiro, segundo, terceiro século, ainda com uma origem muito pura daquelas comunidades que eram quase subterrâneas, né, no Império Romano, dada a perseguição aos cristãos, assim como a perseguição aos judeus. Com a conversão de Constantino, em que ele se submete ao batismo e, num certo sentido, decreta que o império seria cristão, era mais ou menos como você oferecer bônus e bolsa de fé, entendeu? Para quem se tornasse hoje evangélico ou católico. Então, as diversas seitas ou os grupos pagãos, né, que não tinham nenhuma origem no cristianismo, eles passaram a aderir ao cristianismo porque era conveniente naquela época você fazer parte de uma religião que era a religião do império, né? Então isso era muito tranquilo. O que eles fizeram? Obviamente eles começaram a adaptar as suas próprias crenças. Então essa questão da primavera, que ele frisou muito bem aqui, era exatamente o que acontecia, né? No inaugurar da primavera havia uma deusa austera e havia aquela questão do ovo, eles ficavam vendo os coelhos saltitando, né, naquele período. Então isso foi incorporado à comemoração da Páscoa como uma forma de conciliar aquilo que criam,
e a forma que eles, obviamente, interagiam com a natureza, né? Acreditando que Deus estava ali se manifestando na natureza e naqueles períodos da natureza, com o cristianismo que tinha uma data muito clara, muito certa e um personagem que era Jesus, com fatos históricos que foram antecedidos ali por 2, 3 séculos, mas que acabaram sendo incorporados. E por isso hoje nós ainda temos esses resquícios. Não é que a gente, como evangélico, simplesmente repudia isso, mas a gente quer, num certo sentido, mostrar ao povo que existe uma essência da Páscoa. Morte e ressurreição de Jesus é algo muito crucial que tem a ver com a nossa vida agora e com a nossa vida futura. Por isso, essa tentativa de, às vezes, a gente parece que quer demonizar a prática, né, de outras culturas, né, daquilo que a nossa sociedade está dizendo, mas é quase como dizendo assim, vamos voltar à origem, vamos desembrulhar, né, o pacote e ver a essência. Eu acho que é muito mais isso, porque é esta essência que tem força para mudar o coração do homem, a família, a sociedade, tudo isso que nós estamos buscando. E não o invólucro, que na verdade, né, se trata exatamente dessa coisa de consumir mais chocolate, que não faz bem para ninguém, né? Gastar com o cartão de crédito no final do ano para ficar dando presente, né? Então são as coisas que são periféricas e que não ajudam muito. Talvez o padre possa comentar melhor sobre a questão da quarta-feira de cinzas e aí depois eu posso comentar também. Olha, eu queria só completar, é muito interessante esse debate, essa troca de ideias, porque, na verdade, quando os nossos colonizadores portugueses e irmãos também espanhóis chegaram por aqui, vinham com aquela... tinha que ser católico, é obrigatório. O Papa Francisco até agora canonizando Anchieta, né? Já atrasado, devia ser muito tempo, né? Mas eu queria dizer, era uma obrigação. Hoje em dia, nós estamos resgatando o essencial que é Jesus Cristo, a Páscoa. Graças a Deus, em nossas celebrações, há um resgate. Mas, pastor, convive comigo, porque o devocionismo aumentou muito e, digo, com certeza, está atrapalhando a centralidade que é Jesus Cristo. Toda missa, o culto, é a Páscoa. É todo dia, não é só um momento, não é só uma data. Exatamente. E agora eu converso com Melissa, linda Melissa, e o tecladista Davi Alves, né? Fala um pouquinho sobre seus projetos voltados para a música. A música, ela faz parte da minha vida já há muitos anos, né? Desde os 14 anos que eu canto na igreja e aí, com o tempo, vieram as composições e as canções foram vindo, né, da parte de Deus. Eu entendo que a inspiração desse Jesus, que todos estavam falando a respeito dele agora. E aí, à medida que a gente foi desenvolvendo o dom e o talento, outras formas de adoração foram surgindo. E a gente hoje trabalha com projetos sociais. Na verdade, hoje a música ela é um pretexto para que os projetos e a verdadeira adoração que se manifesta no cuidado com o outro, né, que a Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que atende órfãos e viúvas. Então, com a música, a gente tenta divulgar um pouco mais esse trabalho social e também financiar algumas ações que a gente desenvolve hoje no sertão nordestino, através de alguns projetos que a gente tem Tecladista Davi Alves. E você, Davi? Você sempre está acompanhando a Melissa, fazendo essa parte. Vocês dois são evangélicos, católicos? Sim, nós somos evangélicos, né? Eu sou lá da IBC, né? A Melissa, a Igreja de Cristo, né? São pastores lá. E eu sempre acompanhei a Melissa há alguns anos e a gente sempre está nos projetos sociais aí para fazer o verdadeiro evangelho, né? Digamos assim. Vamos de música! Vamos de música. Constrange o fato de ter vivido tua vida por amor de mim. Me constrange o fato de ter doado tua vida por amor.
nada mereci. Me constrange o fato de ter vivido tua vida por amor de mim. Me constrange o fato de ter doado tua vida por amor de quem nada mereceu. E o que tenho feito pra parecer contigo e ser muito mais que um discípulo. Quero ser exemplo da mais pura adoração, a melhor oferta de amor, o holocausto que nunca tem fim, o bom perfume exalando de mim. Quero ser semelhante ao meu Senhor e andar como Ele andou, ser conhecida pelo seu amor e entregar sem reservas meu viver para que outros vivam. Minha vida, pra que outros vivam, pra que outros vivam. Minha vida, pra que outros vivam, pra que outros vivam. Minha vida, pra que outros vivam, pra que outros vivam. Minha vida, pra que outros vivam, pra que outros vivam. E o que tenho feito pra parecer contigo e ser muito mais que um discípulo. Quero ser exemplo da mais pura adoração, a melhor oferta de amor, o holocausto que nunca tem fim, o bom perfume exalando de mim. Quero ser semelhante ao meu Senhor. Eu quero andar como Ele andou, ser conhecido pelo seu amor e entregar sem reservas meu viver para que outros vivam. Aleluia. O programa Entender vai para um breve intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Melissa Davi Alves. Senhor, Tu és o mesmo, imutável, fiel em tudo.
soberano, eterno Rei, os teus decretos serão infalíveis, tua aliança nunca findará. Ontem e hoje, sempre serás meu Deus. Sei que me ouvirás, não te esconderás, tua palavra não voltará vazia. E o que disseste de mim vai se cumprir. Tua forte mão está estendida para abençoar aqueles que te amam e que confiam em tuas promessas. Senhor, tu és o mesmo, imutável, fiel em tudo o que prometam. Soberano, eterno Rei, os teus decretos serão infalíveis, tua aliança nunca findará. Ontem e hoje, sempre serás meu Deus. Tu sempre serás meu Deus. Estamos de volta hoje falando sobre a Semana Santa e o real significado da Páscoa. Quem é Jesus Cristo para os senhores? Eu acredito que Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, foi muito feliz. Ele realmente teve muitas reações negativas, né? Mas nessa hora que foi, quem é Jesus Cristo? Ele disse muito bem, é o Messias, é o Filho de Deus, é o enviado do Pai. Então essa expressão de Pedro muito elevou o seu prestígio, vamos dizer assim, seu crédito a Jesus. Porque quando Jesus convidava para orar, por exemplo, na montanha, chamava logo Pedro. Pedro, Tiago e João, ele estava sempre ao lado. Mas Pedro deu muito fora também, viu? Pedro foi chamado, afaste de mim, Satanás. Mas quando Jesus, quem é Jesus? Ele foi o primeiro a reagir positivo. É o Filho de Deus, tu és o Messias, o enviado. Jesus, na verdade, é o mediador entre Deus e os homens, né? O único capaz de resgatar o homem da sua insignificância, não é? Do seu estado de pecado e de falência. Eu acho que é por isso que nós temos que persistir na pregação da pessoa de Jesus, porque Ele é, na verdade, aquele que pode nos levar de volta a Deus e nos recolocar no eixo, em termos de tudo que nós estamos vivendo aqui, seja a violência, seja a falta de amor à família, falta de amor ao próximo, né? Jesus não foi só um exemplo, mas Ele foi também aquele que morreu para nos reconduzir de volta a Deus. Isso, religião quer dizer isso, né? Nos religar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E Ele foi aquele que ressuscitou
dado o seu sacrifício, ele venceu a morte, é o maior dos nossos inimigos. Todos nós um dia vamos parar num cemitério em algum lugar. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. Nós estamos para comemorar a vitória sobre a vida. Então, Cristo é a ressurreição e a vida, é a esperança do ser humano para a vida aqui e agora e na eternidade. Christian? Bom, mais do que dito aqui pelos nossos padres e pastores, como essa representação, né, do Senhor, em termos simbólicos, está manifestando o que foi cantado agora um pouco pela Melissa, né? A vida que dá margem a outras vidas, né? Essa mediação, essa representação é profundamente marcante, né, para o nosso tempo e se renova na sua diversidade. E exatamente nessa hora que, mesmo não tendo uma vinculação, né, ao campo religioso do cristianismo, você pode encontrar, né, na representação de Cristo uma mediação da vida que permite outra vida, de um feriado de Páscoa que permite outros feriados, né, da situação do amor e da paz podendo ser pregada e ampliada para outras formas, né, de convívio humano e de construção da felicidade, que está no plano de Deus e está no plano das mais diversas, né, denominações religiosas. Então, esse simbolismo é forte. Complementando aqui o que o Christian está dizendo, né, para dizer o seguinte: essa questão de religiosidade, ela precisa tocar a terra. Jesus é a manifestação da imagem de Deus que toca o chão, que toca pessoas, que torna o cristianismo e a vida cristã algo palpável, que muda e transforma. Não é à toa que Martin Luther King, não é à toa que o próprio Mahatma Gandhi tinha em Jesus Cristo e no Sermão do Monte o seu modelo de pacificação e de luta contra a desigualdade na África do Sul, quando os indianos estavam sendo perseguidos. Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade, no nosso país, essa situação de violência, ela precisa e pode ser mudada e transformada a partir de um Cristo real, encarnado, que faz diferença e que muda o ser de dentro para fora. Aliás, eu queria até fazer uma proposta que me veio à mente aqui agora. Durante a celebração da Páscoa, nós vamos malhar a Judas. Isso é um ato de violência. Jesus pregou foi perdão. Jesus chegou a cear com Judas e lavar os seus pés. Então não há razão para nenhuma manifestação de violência durante esses dias. Muito pelo contrário, manifestação de perdão, manifestação de amor, manifestação de paz, que encarnam aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus deixou para que a gente pudesse seguir e imitar. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, mas é uma paz muito especial, com Deus e paz de Deus, que o ser humano pode ter. Nós estamos vendo isso em pessoas que são ligadas ao tráfico, pessoas que estão nas cadeias, pessoas que estão na periferia. Então isso é acessível a todo mundo. Que momento é esse da Páscoa, né? Nós temos a Sexta Santa e o Sábado de Aleluia. Recebem significativa importância na celebração da Páscoa. Para o cristianismo, o grande dia é realmente a vigília pascal, é a Páscoa, é a centralidade. Infelizmente, há muitas conotações, respeitamos a cultura, a religiosidade, mas não é por aí. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fazei isto em memória de mim. Só que nós esquecemos. Então, para nós devemos, sobretudo, a Páscoa, a paixão, a morte é um momento para chegar à Páscoa. Então, o que compete a nós estamos realmente atualizando, celebrar mais a vigília pascal, a Páscoa, do que mesmo o sofrimento, a paixão, porque isso nós estamos todo dia, a violência. Não por acaso somos aqui em Fortaleza a 7ª cidade mais violenta do mundo. É muita paixão. Segunda, né? Segunda no Brasil e 7ª no mundo. Precisamos superar isso e implantar a verdadeira paz, que é o próprio Jesus Cristo. Pastor Armando Bispo, domingo de Aleluia. Olha, o domingo da ressurreição, né? É aleluia sempre, né? Louvado seja Deus pela vitória de Cristo sobre a morte. Você vai visitar o túmulo, chega lá, não tem nada, não tem ninguém, né? Vocês estão procurando um vivo dentre os mortos, né? Essa questão, para mim, ela é crucial, né? Religiosidade não é um placebo.
Religiosidade não é um comprimido de maisena que você toma e acha que se sentiu bem para curar uma doença fatal. O cristianismo é algo muito real. A morte é algo real na vida de todos nós. E essa morte não é só o final da vida, mas é a forma em que nós vivemos de forma suicida, né? Nos matando, na forma que comemos, na forma que nos relacionamos e etc. Então, a ressurreição, para mim, é uma vitória sobre a morte física, mas é também uma vitória sobre esse estilo mortal de vida que nós estamos vivendo. Então, a ressurreição é tudo de bom, né? Domingo, a gente celebra todos os domingos, todos os dias, mas que bom que a humanidade e o Brasil e essa cidade pode celebrar agora no domingo a ressurreição de Jesus. Que seja um momento de vida, que seja um momento de vitória sobre a morte, de preservar a vida das meninas que são exploradas, dos meninos que estão aí entregues ao tráfico de drogas, né? Que nós possamos valorizar essas vidas e dar a elas uma esperança, que não está no governo, não está nos pastores, não está certamente no sacerdócio, está em Jesus. Ele é a esperança. Quando o homem se religa a Deus, ele se reencontra no seu significado e a vitória é certa, como foi na minha vida, né? Eu me converti aos 17 para 18 anos de idade. Então vamos celebrar a ressurreição, certeza de vitória sobre a morte, certeza de vitória e de vida nova sobre uma vida mortal que está nos imprisionando a cada dia, nos tornando cada vez mais medrosos e sem vontade de viver, né? Tem gente que não tem mais vontade de viver, está perdendo a razão de viver. Eu tenho conversado com autoridades que as pessoas dizem, parece que não tem mais esperança, mas a esperança é Jesus, e que as igrejas se levantem, né, e se ergam nesses dias para serem bases avançadas deste reino que transforma. As drogas tomando conta de tudo, da criançada, aquele negócio tudo. Eles né? não têm esperança de vida, né? O Christian Denis, qual a reflexão mais importante para a nossa sociedade nesta semana? Olha, na escala, né, da sociedade, inclusive da sociedade em Fortaleza, né, existem nessa ideia que eu havia colocado de representações, coisas que a gente pode tomar até na direção, né, do que o pastor Armando acabou de mencionar, né, um certo desperdício. E isso também é uma dimensão de perda da essência. Temos uma oportunidade na Páscoa e que se prolonga ao longo de todo o ano, nessa comunicação da vida que representa ou dá, né, margem a outras vidas, de estender o tempo pascal, em certa medida, para além do período até Pentecostes, até Corpus, na medida em que você tem uma celebração também feita pela sociedade e pelos grupos que representam o poder público e que desperdiçam, por exemplo, o fato de que a cidade faz aniversário, nessa coincidência, no domingo de Ramos. Quer dizer, numa espécie de anunciação de todo esse período mais intenso e que não tem um momento de preparação. Quando, na verdade, nós temos um calendário relacionado a essas demarcações, né, da própria Páscoa ao longo dos próximos anos, 2015, 2016, e que todo esse período festivo poderia ser planejado, ponderado e comunicado em parceria com as igrejas, comunicado em parceria com os grupos, para que realmente envolvesse a dimensão que transcende o religioso, especificamente da igreja, mas que alcança a essência. E é nesse sentido que a gente se lamenta, e é uma oportunidade, né, dos telespectadores visualizarem isso, o quanto o tempo da Semana Santa e da Páscoa poderia representar em termos de manifestações e celebrações que em outros lugares atingem níveis, né, inclusive turísticos, e que na nossa cidade é até certo ponto desperdiçado. E agora eu volto a conversar com a linda Melissa e o tecladista Davi Alves. Você tem um projeto voltado para as crianças? Nós vamos agora em agosto, a gente abre uma casa de desenvolvimento social para crianças carentes em Juazeiro do Norte, onde a gente vai estar trabalhando a musicalização das crianças, a língua inglesa, dança, artes, para trazer essa criança para uma realidade diferente e tentar apresentar para ela outras oportunidades, né? Então, a partir de agosto, a gente começa esse trabalho lá em Juazeiro.
pastor Armando Bispo chamaria a Melissa para cantar na sua igreja? Ah, ela cantou, ela